Edson, tudo bem? Muito Tudo obrigada por bem? aceitar o nosso convite, falar aqui um pouco com a gente, contar a sua história. O Edson teve um resultado ótimo, incrível na prova da ESA desse ano. Ele acertou 45. Foi isso, Edson? quarenta e Isso. cinco questões da prova, realmente um aproveitamento excelente. Parabéns, viu, pelo seu Muito resultado. obrigado. Agora, fala aí para o pessoal, Edson, o povo te conhecer. Nome, que eu já falei aqui, seu nome, sua idade e de onde você fala. Eu sou o Edson Júnior, eu tenho 23 anos, então esse aí era a minha última chance, né? Passou ali Falo... no. Não, no desespero. Eu sou aqui de Minas, precisamente aqui de Furnas, onde começa o Lago de Furnas, perto de Capitólio, e talvez uma grande parcela do pessoal conheça. E é isso, sou daqui. Legal, bacana, o Edson. E aí me fala, primeiro ponto, né, que eu sei que o pessoal sempre fica em dúvida. Como foi a sua base escolar? Como foi o seu ensino médio? Conta aí pra gente. Então, na verdade, minha base até que ela foi muito boa, porque eu tive uma oportunidade assim, que poucos teve, né? Quando eu entrei no meu sétimo ano, um tio meu me pagou uma escola particular, então eu fiz um pouco no ensino fundamental 2 numa escola particular, e no ensino médio eu consegui ganhar bolsa dessa mesma escola. Sim. Mas assim, nunca fui um aluno excepcional, sempre levei, vamos dizer, fazia o que tinha que ser feito, nunca levei a fundo, a sério. Você Tinha que não tirar tal aproveitou a nota. oportunidade que você Não. teve. Hoje que a minha mentalidade, se eu voltasse, seria totalmente, pegaria muito mais firme, seria totalmente diferente. Mas assim, querendo ou não, ajuda, né? Tive uma preparação um pouco melhor, mas nada de outro mundo. Eu era aquele aluno assim que na hora que o professor começava a falar, eu parava, escutava. Na hora que ele acabou de explicar a última frase da explicação, começava a falar. Eu era do fundão, então estava Nossa, que conversando, ótimo, não fazia Edson, que nada, ficava legal. lá. Os professores deviam gostar muito. Ah, mas eu era o mais sensato, que eu ainda pelo menos pedi desculpa. Show. É a realidade assim da maioria, né? Claro que você conseguiu estudar numa escola particular, mas não tinha maturidade na época, né? Não conseguiu Não. tirar o melhor proveito dessa oportunidade que você teve. Então acaba que 99% dos nossos alunos vêm de uma base escolar fraca, né? Ou por não ter tido oportunidade de ter estudado numa escola de base fraca mesmo, ou por de repente ter estudado numa escola boa, até com ensino melhor, mas não ter aproveitado, né? Não ter tido maturidade para Uhum. aproveitar o ensino. E aí eu quero saber, Edson, como que você conheceu o concurso da ESA? O que te chamou a atenção? Por que você resolveu seguir esse caminho aí? Então, na verdade, até assim, que eu esqueci de falar, mas no terceiro colegial eu resolvi sair, né, da escola particular e fui para a pública. Mas nisso já tinha visto toda a matéria do ensino médio e voltei para a escola da minha cidade, né, que essa escola particular era uma cidade vizinha, então todo dia eu ia e voltava. Eu voltei, aí nisso, vestibular, preparação, como eu já tinha noção de Enem, de tudo, pesquisando, aí eu tinha achado a SpaceX, na época eu não conhecia a ESA ainda. Aí eu falei assim, vou fazer. Fiz a inscrição da SpaceX, né? E beleza. Só que nisso, assim, minha família é humilde. Acabou que o companheiro meu que ia fazer a prova comigo, na semana da prova, desistiu. Porque ele ia fazer um curso de empilhadeira, alguma coisa assim do tipo. E acabou que eu não tinha... Eu tinha acabado de tirar a carta, mas meu pai não confiava em deixar eu ir, né? Então a prova mais perto dava uma distância de uns 300 quilômetros, que se eu não me engano, eu acho que era em Três Corações. Então, assim, Sim. meu pai não quis deixar, falou assim, não tem como ser sozinho, e a gente não tem dinheiro para os dois pagar hotel, gasolina, então assim, não dá. Aí eu falei, tá, não dá, e nisso não fiz a prova, e meu pai me aconselhando, você tem que fazer a faculdade, porque isso, aquilo, conselho de pai, né, meu pai chegou Sim. a ser policial civil, mas assim, quando eu era criança, então eu falei assim, você tem que seguir carreira, vai pesar, não sei o quê. Então acabou que eu conheci a SpaceX, desisti porque não consegui fazer a prova e fui para a faculdade. Aí nisso eu fui para a faculdade, me mudei, mas quando eu voltei porque meu pai ficou doente antes de falecer, então quando eu voltei para minha cidade para apoiar a família, né, transferi a faculdade, meu irmão entrou na Marinha, pelo alistamento obrigatório, abriu uma delegacia da Marinha aqui na minha cidade e meu irmão voltou. Aí nisso eu falei assim, poxa, eu ainda acho que eu tenho idade. Aí eu falei assim, fui pesquisar, eu tinha visto da ESA também, já tinha estourado, né, o limite da SpaceX, eu falei, tá, da ESA eu ainda tenho
tenho idade, pesquisei sobre a carreira, falei, não, gosto, porque se eu tivesse passado no SpaceX, eu teria ido para infantaria, eu falei, então na ESA ainda vou ter Operacional. mais carreira. Então eu falei assim, vou fazer. E foi onde que eu realmente, sim, foi a primeira vez que eu falei assim, vou fazer a ESA, não vou ser só um concurso militar. Isso foi em que ano que você decidiu? Isso aí foi em 2020. 2020. Isso tudo acontecendo em 2020, você está falando. 2020. Tá. Que aí E no finalzinho, né? aí... pode Que falar. aí era finalzinho de 2020, então eu ia fazer a prova de 2021. Isso. Eu fiz a prova de 2021. Aí, quando eu conheci a página, né, do Eu Militar, então eu sou da turma 7.0. Era isso que eu ia te Já, perguntar agora. Como que você é, chegou na gente? Como que o militar surge nessa história? Aí, nessas pesquisas, eu falei assim, tá, tenho que estudar, né? Eu já tinha procurado edital, visto as matérias, mas eu falei, tenho que estudar, porque sozinho fica difícil. E eu achei o Eu Militar, na época eu vi o Instagram de vocês falando, falei, legal, gostei, e foi onde eu comprei o curso bem em abril, foi na época que Abril de minha família, 2020. 2021, né? Eu 21, conheci tá. isso, a ESA no finalzinho de 2020, aí eu ia fazer a prova de 2021. Entendi. Aí eu ia fazer a prova e tal, conhecia o meu militar, comprei o curso e foi bem na época que a pandemia estava estourada, né? Inclusive, no dia que eu comprei, minha família inteira estava de Covid. Então, tava todo mundo de Covid, aí eu, na casa da minha avó, comprei o curso e aí, no começo, foi aquele um mês preso dentro de casa, né? Todo Sim. mundo ficou ali, estudando, mas também foi só esse mês, assim que reabriu, aí eu também voltei a trabalhar, porque eu sou marinheiro aqui no lago, então o turismo voltou, falei, tem que aproveitar enquanto o turismo volta, voltei a Sim. trabalhar e aquele pensamento, falei assim, tem uma base forte, então fui estudando só um pouquinho, falei, só esse tiquinho dá. Fui estudando, e desse jeito, assim, lia um pouquinho aqui e falava, não, isso aqui tá Não, de já boa. deu, já tá bom já. Já deu. Aí eu li o tiquinho e ia, aí de repente recebi a mensagem de suporte, você tá sumido, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu falo assim, O não, suporte do militar dá suporte do mijada no militar. aluno. Aí eu falei, não, tô estudando. Mas assim, levando bem pelas coxas. Aí no final do ano teve a prova, né? Aí eu fiz a prova, saí bem, assim, em português e em matemática. Tinha estudado muito português, porque sempre foi a matéria que eu mais levei nas coxas mesmo, assim, nunca aprendi a fundo, né? Eu falei, então tem que estudar. Aí eu fui muito bem, inclusive, no ano passado, né? Eu tirei, se não me engano, acertei 12 em português e 12 em matemática. Só que eu deixei de Também. lado... só que eu deixei de lado o inglês e a história e geografia. E história e geografia eu pensei, só vou ler os resumos. Aí chegou na prova, só que aquele resumo na cabeça, né? Acaba que embaralha, confunde tudo. Aí eu fiquei reprovado em história e geografia. Em inglês eu fiquei reprovado, só que anulou uma, né? Então eu peguei média. Só que aí em história e geografia, eu acertei só assim. Aí eu falei Tá. assim, Então, Edson, em 2021, você em abril, você entrou no curso, e aí, no fim do ano, né, de 2021, você fez a sua primeira prova da ESA, isso, né? certo. Só que em 2021, você achou que era só dar uma olhadinha. Só dar uma lidinha aqui rapidinho e vou passar. Oh, óbvio. É assim que tem que fazer. Com certeza. Totalmente. Ia dar certo. Ou seja, Totalmente. você levou também ali, né? Do jeito que dava, igual você tinha levado à escola, você achou que ia dar para fazer a mesma coisa para concurso, né? Aí você Exato. descobriu que o buraco era mais embaixo, quando a gente está falando de concurso. Aí Exato. você foi lá, fez a prova, não passou, né? Ficou reprovado. E aí, o que você sentiu? O que te fez continuar e aí realmente levar a sério a sua jornada de estudo? Você já falou aí que você trabalha também, ou seja, você não tem o dia todo livre para estudar. Conta um pouco para o pessoal, a partir daí, né? Eu acredito que vai ter uma reviravolta nessa história. Acredito que vai ter peraí, para tudo, o que eu estava fazendo não deu certo, eu vou ter que mudar aqui meu posicionamento, a forma como eu estava estudando, eu vou ter que melhorar aqui para poder dar certo. Só que você trabalha também, você já me contou. Me fala um pouquinho, que eu tenho certeza que esse é o ponto alto da entrevista, o pessoal aí sempre gosta de ouvir, como que era a sua rotina de estudos, enfim, como que foi a sua preparação, né?
como que você utilizou a plataforma na sua jornada de estudos para atingir esse resultado, né, significativo aí na prova? Conta um pouco para a gente. Então, é exatamente isso, né? Eu percebi, então, que o concurso público não era igual ao Enem vestibular, que se ele na nota risca, você acaba entrando uma hora ou outra, que não era só ter a base, né? O concurso sempre tem alguém fazendo mais do que você. Então, quando eu estava trabalhando na água, eu sempre contato com os militares da Marinha, né? Então acaba virando amigo e conversava, falava, ó, prestei o concurso da ESA, mas fiquei reprovado. Eles, não, pô, você foi bem, próximo ano você estuda mais, vai dar certo. Eu falei, tá, então o problema é que eu não estudei. Eu tenho a consciência que foi isso, levei achando que ia dar e não deu. Então eu tenho que estudar. Mas isso aí já estou falando de dezembro, mais ou menos, né? Sim. Aí eu comecei a estudar do jeito que dava, então à noite eu lia um pouquinho, durante a manhã lia, fazia uns resumos, só que em janeiro teve o acidente aqui nos canyons, né? Que foi quando aquela pedra caiu, tal, então acabou que tudo parou. Aí eu falei, tá, então aproveitar que agora tô um pouco sem trabalhar, vou pegar pesado para estudar o máximo que eu puder, e quando voltar eu tenho que voltar a trabalhar. Então ali de janeiro até abril eu fiquei estudando, aí eu acordava às 7 horas da manhã, acordava às 7 da manhã e ficava estudando das 7 às 10 da noite. Só parava para comer, fazer alguma coisa, então às vezes eu tinha que fazer comida aqui em casa, fazer comida e estudando. Só que aí o turismo também não voltou. Aí eu falei, tá, tenho que achar um outro serviço, senão meu dinheiro vai acabar e não vou conseguir fazer. Também não consigo ficar só estudando. Aí eu arrumei um outro serviço de carteira assinada aqui, né, em Cidade de Passos, né, que é a cidade onde que eu fiz o ensino médio. Aí eu arrumei esse outro serviço. Eu falei, tá, eu consegui estudar bastante do edital, mas ainda falta muito. E como que eu não vou ganhar desvantagem, porque eu tenho certeza que tem gente que está com condição, que está estudando o dia inteiro. Então, como que pelo menos eu não vou deixar essas pessoas ficar tão longe de mim? Eu falei, tá, então eu tenho que sacrificar. Então, eu falei, vou acordar às 4h30 da manhã. Eu acordava todo dia às 4h30, tomava um café, estudava das 5 às 7. Aí às 7 eu ia para o serviço. Ia para o serviço, chegava do serviço às 5h30. Aí 5h30 fazia café, tomava café com a minha namorada, levava ela no cursinho, que ela faz cursinho para a faculdade. Na hora que eu chegava, ia correndo para academia, porque aí eu falei assim, tá, eu vou passar, então eu também tenho que estar com o TAF em dia. Então ia correndo para academia. Boa. Então, na hora que eu chegava da academia, umas 7h30, voltava para estudar. Eu ficava estudando das 7h30 até umas 11h30, meia-noite. Aí eu dormia meia-noite, no outro dia de novo. 4h30 da manhã acordava, fazia meu café e Caraca, ficava. Edson. Olha, que exemplo, porque eu escuto tanta gente falar, o pessoal, né, vem falar ali no direct, na caixinha, no Instagram, mas sargento, que eu trabalho e eu não tenho tempo para estudar. Cara, eu não estou aqui falando que é fácil, tá? Não estou aqui falando que é fácil. Mas o Edson, é aquela máxima, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Você acordava 4h30 da manhã todo dia Todo dia. Tinha, lógico, nem para todo dia eu estudar. acordava. E era Nem fácil, né? Era tranquilo, assim. Não, Você acordava nem super todo. feliz, aposto. Jamais. Acordava Nas, super motivado. Uhul, vou levantar para mais um dia, 4h30 da manhã, sem sono, sem cansaço. não, e isso eu trabalhava de segunda a segunda. De segunda a sexta eu trabalhava nesse serviço de carteira fechada e no sábado e no domingo eu ia para tentar trabalhar na água, ver se eu fazia algum bico para poder juntar um dinheirinho a História para mais. contar vez pior, Edson. Aí, tipo, eu trabalhava de segunda a sexta aqui em Passos. Aí, no sábado, eu ia para casa da minha mãe em Furnas, né? Uhum. E tentava fazer passeio durante o dia no sábado e no domingo. E, assim, pra te falar a verdade, nos 15 primeiros dias era isso. Foco, vou passar. Acordava animado. Mas aí, depois, no 16º, já acordava, nossa, 4h30, tô com sono. Mas aí eu só pensava, tem alguém estudando agora. Porque eu acompanhava alguns canais de youtuber que estuda para concurso, fica mostrando a rotina, eu falei assim, esses caras estão estudando o dia inteiro, das 5 da manhã até às 10. Já que eu não posso estudar das 7 às 6, então eu tenho que recompensar. Então aí eu estudava das 4h30, né, até às 7, depois durante a noite. Aí eu fui fazendo isso. Aí nisso, quando eu comecei a fazer isso, estava no finalzinho do edital. Aí eu consegui finalizar, né? Então, na hora que eu acordava com a 4h30, o que eu fazia? Eu via as videoaulas e fazia resumo da videoaula. Na hora que eu chegava, eu fazia os exercícios e fazia o meu resumo do resumo. Então, assim, eu tenho 2 cadernos de resumo. Aí eu fiz isso. Na hora que eu zerei o edital, eu falei, tá, então eu tenho que fazer um outro resumo para eu poder
usar como base referência, então toda hora que eu tiver com uma dúvida, eu ir nesse resuminho, que é um resuminho rápido para me ler, e uma maneira de eu fixar, que eu estou ali escrevendo. Aí eu comecei a fazer os simulados e refazendo os resumos. Aí eu fui refazendo de uma maneira mais organizada, mais bonitinha, mais visualmente mais fácil de identificar o que era importante, o que não era. E, assim, aí esses últimos 4 meses antes da prova foi basicamente simulado, fiz todos os simulados da plataforma, fiz todos os exercícios da plataforma, era simulado, exercício e resumo, simulado, exercício e resumo. Aí quando eu ia mal em algum simulado, em alguma matéria específica, eu voltava no resumo, lia e tentava, e quando dava tempo, né, porque assim, quando eu tinha um tempo um pouco curto, então nem sempre eu conseguia voltar na videoaula, mas aí eu sempre tentava voltar na videoaula só para ver aquele tópico específico e, de novo, tentar fazer exercício e via até onde que eu ia, né? Até onde que, Não, perfeito, Edson. Pelo que você está me falando, você aproveitava muito bem o seu material, o seu curso. Que o que eu mais vejo é aluno que entra no curso, entra na plataforma, tem, né, essa oportunidade em mãos, porque você viu lá dentro, né? Todo o material que você precisa para passar no concurso está dentro do seu curso. Então, gente, se você está lá dentro, aproveite o material que você tem. O que eu mais falo, Edson, é a importância dos simulados. O quanto é importante você realizar os simulados. A gente tem, sei lá, mais de 50 simulados lá dentro. Eu já perdi as contas. Tem muitos simulados dentro da plataforma. E assim, o povo não faz os simulados. O povo não assiste às aulas. O povo não faz exercício e depois acha que vai acontecer um milagre, igual você no primeiro ano, né? Acha que vai dar só uma olhadinha, vai fazer só alguma coisinha e vai dar certo. E foi um ponto interessante que você citou, é de que você via alguns alunos que tinham o dia todo para estudar, estava estudando lá de 5 da manhã à meia-noite, né? O cara tem o dia todo para estudar livre. E você não, você é a sua realidade. Você tem que trabalhar, você tem que se manter sua casa, tem que dar atenção para a namorada, tem que, enfim, você trabalhava 7 dias por semana e, assim, ia adiantar alguma coisa, Edson? Você ficar sentado, reclamando, chorando, que a sua vida é pior, porque ele tem o dia todo para estudar, eu não tenho, a vida é muito injusta, por que as coisas são assim? Cara, o mundo é injusto. Certo? Só que ele não vai parar para que você seque as suas lágrimas, para que você, então eu vou ver aqui o que eu vou fazer. Você tem que agir. Só você pode mudar a sua realidade. E a gente, né, Edson, que vem de baixo, a gente que tem família humilde, família pobre, a única forma da gente realmente conseguir mudar de vida é de forma honesta, né? É por meio dos estudos, não tem jeito, não tem atalho, não tem outro caminho. É sempre por meio dos estudos, por meio da educação. Então, eu sempre falo para o pessoal, tenha coragem de dar o primeiro passo. Não é fácil, não estou falando que é simples. O próprio Edson está falando aqui, tudo que ele teve que abrir mão, todos os esforços que ele teve que fazer, teve que acordar 4h30 da manhã, 7 dias da semana. Gente, tem noção do quanto isso deve ser cansativo? Você acordar 4h30, depois você ainda tem que ir trabalhar. E assim, ele não ficava em casa reclamando, chorando que, não, que ele tem o dia todo, então já era para mim. Não, ele correu atrás, ele fez o que dava. Ele foi lá e acordou de madrugada, ele dormiu menos para conseguir atingir o objetivo dele. Então, Edson, parabéns, você realmente merece o resultado que teve. Eu estou muito feliz de ter feito parte aí da sua história, de poder ter te ajudado, né, um pouco nesse caminho, nessa trajetória rumo aí à sua aprovação. Ainda não saiu o resultado final, mas assim, você já teve um aproveitamento incrível da prova, acertou 45 questões da prova, então assim, foi um aproveitamento incrível, muito bom mesmo. Estou muito, muito feliz por você. E se você que está aí assistindo nossa entrevista, muita gente vai assistir sua entrevista, viu, Edson? Com certeza muitos jovens vão se identificar com a sua história e vão se motivar agora a dar o primeiro passo. Se você quer dar o primeiro passo rumo à mudança aí da sua vida, à conquista, né, de uma nova vida, da sua farda, realizar o seu sonho de ser sargento, o link está aqui na bio do nosso Instagram. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link do nosso curso está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o Edson, quero saber de você. O que você destacaria dentro do curso militar que você sentiu que
Assim, mais te ajudou aí no seu processo, na sua preparação para o concurso? Com certeza, primeiro é a facilidade de como está o conteúdo. Eu acho que, A assim, organização. não só a organização, mas o conteúdo ele tá o necessário. Não tá complicado e nem muito básico, ele tá o É o que necessário. você precisa para ser aprovado, né? Não, é a receita de bolo. É o que o segundo ela faz, né? É o arroz com feijão. Tá, é a receita do bolo. Porque ali tá os principais tópicos que caem na prova. A explicação de todos os professores são excepcionais. Então, assim, como eu falei, eu nunca me dei bem com português e agora eu sei fazer análise sintática. Então, tipo assim, sabe? Eu agradeço muito, inclusive. Então, essa simplicidade de fazer qualquer um entender. Porque eu acho que o que acontece muito não é porque uma matéria ela é difícil, a matéria às vezes ela é passada de maneira errada. Então, por exemplo, uma dificuldade que muita gente tem em matemática, matemática ela não é difícil, falar que é impossível, mas às vezes a pessoa complica tanto de ficar dando volta em cima do mesmo lugar que ela não acha o caminho. Então ali foi pelo menos assim o que eu percebi, meu ponto. Tá tudo muito bem escrito, falado, então você consegue ouvir. Traduzido, esmiuçado, né? Tá A numa gente coisa tenta fácil de simplificar o resolver. conteúdo. Exato. Então, assim, na hora que você está ali estudando, você escutou a frase, você consegue lembrar dela. Fala, tá, então a matéria é essa, essa, é essa. Então, o período colonial importante é isso, isso, isso. Então, é uma coisa que você vai pegando e de tanto você ficar ali treinando, ouvindo, você vai aprendendo, mesmo que não seja na força bruta, você vai aprendendo de maneira orgânica, porque tá tão fácil que você vai só escutando e vai raciocinando. Então, vira uma parte do seu raciocínio. Você não tem que construir o aprendizado de, tipo, ele falou isso, mas o que isso significa? Não, já está ali, só tem que, é isso, sabe? Então, eu achei isso muito importante, essa simplicidade. Como eu falei, eu tenho a base boa, mas eu sei que muita gente não tem. Então, quando eu ouvi, eu falei assim, cara, se eu fosse explicar, eu explicaria assim. Eu gostaria. Então, quando era uma matéria que eu nunca aprendi, eu falei assim, cara, por que meu professor não me explicou assim? Assim, eu teria Uhum. aprendido de primeira. E o outro ponto, assim, que no dia da prova, que foi a coisa que eu percebi que fez mais a diferença, foi a quantidade de exercício simulado. Então, de tanto que eu fiz no dia da prova desse ano, eu parei e falei assim, será que eu estou sabendo? Porque eu estava achando tão natural, eu falei assim, será que eu não estou lendo errado? Então, eu parei, li de novo, voltei nas que eu já tinha feito, porque eu duvidei que eu tava daquele jeito, tava fácil para mim. Porque eu fiz tanto simulado, então todas as questões do simulado eu tinha feito pelo menos uma parecida, uma igual. Eu tinha lido aquilo. Então eu falei assim, cara, mas será que é isso? Volta. Aí eu assim, será que não tem pegadinha? Será que não tem alguma de exceto quando eu vi que estava escrito exceto? Então, assim, com certeza, esses dois pontos. É a facilidade como é passado o material e a quantidade de treino. Então, você treina tanto ali pelo simulado, pelo exercício, que acaba ficando automático. Na hora que você lê, você lembrei. Tá? Era Então, esse, era essa, inclusive, a próxima pergunta que eu ia te fazer, no dia da prova, né? Desse ano, que foi o ano que, de fato, você tinha se preparado de verdade, né? Ali, que você levou a sério, digamos assim. Quando você chegou no dia da prova, que você abriu a prova, o que que você sentiu? Qual foi o sentimento quando você olhou? Você já falou um pouquinho, mas você já tinha uma noção de que você tinha ido bem, né? Provavelmente. nossa, assim, na semana da prova, como que era meu último ano, eu estava muito ansioso. Então, assim, Imagino. tipo, é isso, eu tenho que conseguir. Será que eu vou. É Aí fica agora ou aquela pergunta. agora? Eu me preparei, então, assim, eu sempre tenho essa consciência de que a gente tem que acreditar, né? A gente não pode falar que não vai dar conta, só não dá conta. Você tem que falar, passei e ir lá e passar. Mas aí na última semana você fica assim, vixe, mas será que vai? Então é a minha última chance. O que que eu vou fazer se não for? Então eu estava muito ansioso no dia da prova. Aí eu fiz a prova em 3 corações. Eu acordei no hotel 6 horas da manhã. Falei, vou dar uma última lida no resumo, porque eu não estava conseguindo dormir. Fui ler mais um pouquinho dos resumos assim, que eu estava achando importante. E na hora que eu cheguei, aí eu entrei na prova 10h30, que loucura. Entrei 10h30 para dentro da sala, fiquei das 10h30 às 1h, mas foi bom porque eu consegui acalmar. Então, como eu estava ansioso, eu parei, falei, não, estou preparado, relaxa. E foi isso, na hora que eu abri a prova, tudo que eu comecei a ler, eu estava lembrando, estava sabendo. Então, até eu cheguei a duvidar se estava fácil mesmo, porque assim, toda vez que a gente acha que uma coisa está fácil, a gente não sabe, né? Então, eu parei, respirei e falei assim, não, tô dando certo, é isso aqui eu tenho certeza, certeza. Fiz a prova, assim, sobrando tempo, porque como eu tinha feito muito simulado, então, inclusive eu fiz a prova da ER esse ano também, e eu me dei mal porque eu não tinha preparado o tempo,
Então, acabei que eu fiquei em física e matemática muito tempo e não sobrou tempo para inglês. Então, na prova da toda hora eu olhava no relógio, mas, vixe, falta 2 horas, eu já estou fazendo a redação e depois falta só inglês. Então, sobrou muito tempo, eu fiz com muita calma, reli, porque eu tinha feito tanto simulado ali de 50 questões que eu já sabia administrar. Então, quando uma eu achei muito difícil, eu falei assim, calma, depois eu volto se sobrar tempo. Aí eu pulava, fazia, e acabou que no final ali eu fiquei os últimos 20 minutos da prova só revisando, tendo certeza, já tinha passado tudo pro cartão resposta, já estava pronto, era só entregar. Eu falei, não, só, assim, não teria como mudar porque eu já tinha passado, mas eu vou reler de novo, só para sentir que eu fui bem. E assim, aí eu falei, pelo menos eu acho que deu. Assim, a gente não falou com certeza, assim, não vou falar com certeza, mas tudo que tá aqui eu li. Aí eu dei abaixo no hotel, né, e fui comer. Aí começou a correção do militar. Correção. Aí eu falei assim, vou ver a correção enquanto eu espero a comida. A prova estava no carro, mas eu lembrava das questões, porque eu tinha feito com tanta atenção que eu lembrava a prova inteira. Eu falei assim, Sim. tô lembrando a prova, vou corrigindo. Aí o tempo da comida, de eu comer, tal, antes de ir embora para casa, eu corrigi inglês e história e geografia. Aí eu tinha gabaritado história e geografia e acertado 9 de inglês. Aí eu falei pro meu namorado, falei, amor, acertei as 12 de história e geografia e 9 de inglês, então já tem 21. E eu tenho certeza que pelo menos 10 de matemática e 10 de português eu acertei. Tenho certeza que é coisa que eu sabia. Então, assim, pelo menos eu acho que 41 eu já tirei. Então, eu acho que vai dar. Eu já voltei dirigindo, mas, assim, doido para terminar a correção só para ter a certeza, mas, assim, já com aquela felicidade querendo explodir. Aí, na hora que eu cheguei aqui em casa, quase, sei lá, meia-noite, eu falei, vou terminar de corrigir. Eu abri o vídeo, fui terminando de corrigir. Aí, na minha prova, como sobrou tempo, eu tinha transcrito o gabarito inteiro na página, para não ter que ficar corrigindo por uma. Então, na hora da correção, só fui repassando, número 1, 2 e tal, fui repassando. Aí, na hora que eu vi que eu tinha acertado 45, falei, pronto, valeu. Pra não mentir, a primeira coisa que eu pensei foi, amanhã eu posso dormir até mais tarde. Primeira coisa que eu pensei. Eu falei assim, amanhã Justíssimo, eu eu posso. pensaria a mesma coisa. Eu falei, amanhã, Eu vou amanhã eu tenho dormir. crédito. Amanhã eu tenho crédito. Mas, assim, na mesma hora, aí a alegria, falei, pronto, passei. Aí a preocupação já saiu de que eu vou fazer se não der certo, né? O que eu tenho que fazer. Aí nisso já mandei mensagem pro Caio, no seu próprio Instagram, falei, pronto, deu, esse ano foi. Nossa, muito bom, né? É assim, é um alívio, é uma sensação de que, ai, deu tudo certo, que é indescritível, né? Eu sempre tento passar esse sentimento pro pessoal, né, para os meus alunos, da galera que está aí na batalha, né, que não é fácil, você sabe muito bem disso, é muito difícil, é muito desafiador, mas vale muito a pena no final, quando a gente vê que o resultado de todo aquele esforço valeu a pena, né? Que a gente conseguiu conquistar aquilo que a gente tanto sonhava. Não, que nem eu brinquei questão de dormir, mas foi a melhor coisa, na hora que eu falei assim, consegui, não perdi o tempo. Esse tempo que eu Não, é, deixei de dormir, esse tempo que eu deixei de sair, que eu deixei de mexer no celular, compensou, tá aqui, consegui o que eu queria. Então, só esse sentimento tipo, valeu a pena, né? não, Esse esforço é deu, muito, assim, é indescritível. É realmente, se eu pudesse desejar algo para quem está assistindo esse vídeo e realmente quer mudar a vida, né? Sonha em como que eu posso mudar a minha realidade, como que eu posso sair daqui de onde eu vivo, como que eu posso evoluir na minha vida, é investir nos estudos. Vai ser difícil no início, você vai ter que abrir mão de várias coisas. Eu tenho certeza que você abriu mão de muitas coisas. Vocês são jovens, eu sei que você quer sair com seus amigos, com a namorada, com o namorado, enfim, vocês querem. Tem um monte de coisas muito mais legais para fazer do que ficar em casa trancado, estudando, acordando 4:30 da manhã, né, para estudar, muito deixando mais. de dormir, tendo que trabalhar. Mas assim, gente, vale muito a pena você abrir mão de um pouquinho do seu presente por um futuro muito, muito mais grandioso que te espera. Muito. E assim, a gente fala, eu demorei para aprender isso, até que fiquei reprovado uma vez, mas é isso, você perde hoje, mas você ganha muito mais. Então, assim, não me arrependo de ter acordado 4:30, não me arrependo de ter ficado aí 5, 6 meses sem fazer nada com meus amigos, só, para falar a verdade, só via meus 2 melhores amigos, porque eles vinham na minha casa quando eu estava em Furnas, me dar um oi, dar um abraço, depois saía. Não me arrependo, porque esse sentimento de falar, consegui o que eu queria, É muito bom. só esse sentimento vale a pena, tirando o que eu vou colher daqui para frente, mas só esse sentimento já valeu
vamos dizer, entre aspas, aí, essa perda que eu tive. Sim, que Tudo não só foi, né? Na Não, verdade, eu nunca vi ninguém falar para mim nunca assim, foi. ai, sabe, me arrependo muito de ter estudado. Nunca ouvi isso de ninguém. Pelo contrário, eu Jamais. escuto assim, nossa, por que que eu não estudei mais? Por que que eu não fiz? Por que eu não sei o quê. Mas, Edson, estou muito, mais uma vez, me sinto muito feliz por estar aqui falando com você, por ter participado, por você. Quero agradecer por você ter confiado no Eu Militar, ter confiado na gente para te ajudar aí nessa trajetória. Era o seu último ano, estava ali na beirinha e graças a Deus deu tudo certo, né? Graças ao seu esforço, a Deus primeiramente e ao seu esforço, tudo que você abriu mão e a sua disciplina de fazer o que tinha que ser feito apesar de todas as adversidades da vida, né? E aí, Edson, eu queria que para finalizar, para deixar você livre aí para dormir, que agora você pode dormir. Nada, vou até para trabalhar ainda. Você vai trabalhar, é verdade, você está trabalhando. Eu queria que você deixasse um recado aí para o pessoal que está assistindo essa sua entrevista. Tenho certeza que muita gente vai ficar motivada ouvindo a sua história, vai se identificar, inclusive, com a sua realidade. E se você deixasse um recado para essas pessoas que vão começar a partir de agora a estudar, e também para aqueles que já vêm aí, de repente, de uma, duas, três reprovações, né? E não foi tão bem nessa última prova da ESO. O que você diria para essas pessoas? Primeiro eu queria, de novo, agradecer vocês e todo mundo da equipe. Como eu falei, se não fosse cada um, todos que aparecem na câmera e todos que estão atrás, não teria conseguido, porque foi meu norte, né? Foi por onde eu consegui traçar um plano. E que eu posso deixar como mensagem é que, assim, a vida é difícil para todo mundo. Todo mundo. Do rico ao pobre, do miserável ao bilionário, todo mundo tem uma dificuldade, uma coisa que a cabeça leva para o extremo. Então, cabe a gente ficar chorando por isso ou tentar mudar. Então, é porque eu não tenho tempo. Você arruma. Você vai conseguir arrumar. Nem que seja 2 horas, 3 horas. Então, assim, vou fazer a prova ano que vem, mas eu tenho que trabalhar. Se você estudar 2 horas por dia até o ano que vem, vai ser, no mínimo, mais 800 horas para você estudar. Então, assim, não liga com isso, que dificuldade todo mundo tem. Lógico que talvez alguém esteja na sua frente porque a vida dele é um pouco mais fácil, mas o que eu percebi nisso foi que o concurso, ele é isso, ele é a vida real. Alguns estão saindo na frente e você tem que arrumar um jeito de conseguir pelo menos empatar. Então, como que vai fazer isso? Eu gasto muito tempo no celular, então ao invés de eu gastar 5 horas no celular, gasta uma. Fica 4 horas estudando, outra uma. Então, assim, não se apega a essas dificuldades que a gente impõe, né? Porque isso aí tudo a gente que impõe, não tem dificuldade, a gente que está colocando. Lógico que, assim, eu queria ter continuado estudando das 7 da manhã às 8 da noite, mas eu tinha que trabalhar, essa era a minha responsabilidade. Então, como que eu vou fazer para poder passar isso? Então, assim, nada que você, como eu falei, não é nada mais prazeroso do que conseguir aquilo que você deseja. Então, respira, às vezes é só a falta de respirar e falar, como eu posso resolver? Vai, pega, tem 1 hora, então essa 1 hora vai ser suficiente. Se não der esse ano, no outro ano dá. Às vezes arrisca, então, o último ano eu não estudei nada, então junta um dinheiro nos 2 últimos meses de prova, larga o serviço, tenta estudar mais e vai, por que não? É uma possibilidade. Aí, como eu falei, é o risco que você está disposto a correr. Então, assim, não ficar preso como que vai ser? Vai e faz. É isso que eu tenho que fazer, meu caminho é A, meu ponto é B. Então, não importa a curva que eu vou virar, a volta que eu vou ter que dar. Eu tenho que chegar lá. Então, se você tiver que subir uma montanha todo dia, sobe. Se tiver que acordar 4h30 da manhã, 3 horas da manhã. Sim, eu ainda moro numa cidade pequena, não tem essa coisa de trânsito, mas assim, eu sei que quem mora numa cidade grande tem que, às vezes, acordar bem antes, vai para o serviço. Então, acorda antes, vai estudando durante o caminho, vai fazendo que vai compensar. O esforço vai voltar, e no dia que voltar, você percebe que você podia ter feito mais. Você vai perceber que, assim, o que você fez foi o suficiente, mas daria para ter feito melhor ainda. Então, não apega, é porque minha vida tá difícil. Tá difícil para todo mundo. É você que vai mudar, ninguém vai mudar por você. Não vai cair um anjo do céu e falar, vou fazer a prova e eu vou passar. É você que tem que passar. Então, é isso. O que eu posso deixar não põe dificuldade para você mesmo. Acredita que vai conseguir, que uma hora ou outra o resultado vem. É só questão de organizar, batalhar, que uma hora você vai lá e pega a estaca fincada no topo da montanha. Não tem muito segredo, não.
Excelente, Edson, excelente mensagem, parabéns, tá? Mais uma vez pelo seu resultado, pelo que você conseguiu, apesar, mais uma vez, das adversidades aí que você comentou. Parabéns pela sua visão, pelo seu foco, pela sua disciplina. Estou aqui torcendo pelas próximas etapas, está treinando para o TAF já, né? Já está zerado, já. Ah, excelente. Então, agora é só uma questão de tempo. Em breve você já está indo aí para o seu período básico. Daqui a pouco você está recebendo aí na sua casa sua plaquinha de aprovado, seu kit de aprovado militar. Vai ficar lá na parede, bonitona lá. Isso aí. O Edson, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sei que você estava aí trabalhando. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço novamente. E é isso, pessoal. Mais uma vez, se você, como o Edson, também quer mudar de vida, quer dar o primeiro passo aí, quer começar a estudar com o nosso curso para ESA, o link está aqui na bio do Instagram, se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, e está aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube. O Edson, muito obrigada mais uma vez. Tamo junto. E máquina de papiro.